Olá, minha digníssima audiência, estamos aqui com mais um pacotão de notícias do Reflexo do Todo. Eu sou o André. E eu sou a Ziza. Teremos aqui o Bolsonaro dizendo que a picanha tá barata. É isso mesmo, Bolsonaro disse que a picanha tá barata. Tem policial militar apontando arma para integrantes do MST. Tem mais um capítulo da briga entre Bolsonaro e o TSE. Tem o Ministério Público do Rio de Janeiro querendo anular tudo que foi feito até hoje contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, e tem até a foto de buraco negro hoje no nosso giro de notícias, galera. Vamos começar por onde aqui? Vamos começar pela Polícia Militar. Polícia Militar aponta arma para ativistas do MST que foram a Juiz de Fora apoiar Lula. Cerca de 20 bolsonaristas com um carro de som tentaram bloquear a saída do aeroporto e nós estávamos em um grupo de 60 pessoas e nos posicionamos sobre a rotatória, sem atrapalhar o trânsito, em manifestação pacífica, conta Ney Zavascki, membro da coordenação estadual do MST em Minas. No grupo deles, havia gente apaisana e armada, houve tensão, começou uma discussão. Quando a polícia chegou, se colocou em posição de intimidação contra nós, em favor deles. Um policial sem identificação de nome apontou a escopeta para nós. Já chega ali, ó, deixa vários comentários para fortalecer o engajamento do vídeo. Faça como essas pessoas aqui do lado que fortalecem o canal e ajudam a gente a continuar navegando aqui pelo YouTube, porque não tá fácil. Curte o vídeo ali no joinha. Aciona o sininho se não tiver acionado. Se tiver acionado, desacione e aciona de novo. Inscreva. Faz assim como é que é gostoso. Tá? Bom, acerca disso, do que aconteceu desse policial militar, vou deixar aqui meus 20 centavos. Eu acredito que se o MST estava lá para receber o ex-presidente Lula, tinham bolsonaristas lá que foram lá para confrontar as pessoas que estavam ali pacificamente. Quem deveria ter sido contido eram os bolsonaristas. Não foi isso que a Polícia Militar fez? Bom, sabemos que a Polícia Militar hoje é cooptada pelo bolsonarismo, inclusive com vários casos de insubordinação contra os governadores, porque teoricamente quem manda nas polícias militares são os governadores. Deveremos ficar de olho nisso aí, ó, bem de pertinho, porque tem vários casos de golpe, inclusive na América Latina, onde a Polícia Militar foi cooptada pelos golpistas para fazer o serviço sujo que no final só prejudica o povo. Continuando aqui no corpo da matéria, o Zavascki, que é coordenador do Movimento do Sem Terra, do MST, critica a atuação dos policiais. Abre aspas, a postura da polícia deveria ser de evitar o conflito e manter a agenda de um ex-presidente na tranquilidade. Justamente, o ex-presidente estava lá, ia passar por ali, quem deveria ter sido contido eram os bolsonaristas, não foi o que aconteceu. Precisamos, como eu sempre digo, ficar de olhos bem abertos para isso. Seguindo aqui, Correio Brasiliense, essa fala do Bolsonaro sobre a picanha, já adianto aqui que eu vou fazer um comparativo entre o Brasil e outros países, para a gente ver se realmente a picanha lá tá mais barata. Mais barata não, se a picanha aqui tá metade do preço do que lá. É tanto absurdo que a gente até se confunde. Tá no Correio Brasiliense, Bolsonaro sobre inflação. Picanha no Brasil está metade do preço do Canadá. Segundo Bolsonaro, custo de vida no Brasil, apesar da alta da inflação, foi um dos que menos subiu. Para embasar a afirmação, disse ter conversado com brasileiros que moram fora do país. Galera, essa afirmação dele é completamente mentirosa, que o custo de vida foi um dos que menos subiu no Brasil. O custo de vida no Brasil foi um dos que mais subiu. Na realidade, continuando aqui, vou abrir aspas para o que o Bolsonaro disse, que está aqui no corpo da matéria. Logo depois vou fazer os comparativos para provar que o Bolsonaro, mais uma vez, está mentindo, que ele é um mentiroso compulsivo. Abre aspas aqui para o saco de merda. Acabei de conversar com um brasileiro que está na Inglaterra e ele falou do custo de vida lá. Inclusive hábitos alimentares foram mudados, porque a crise é no mundo todo. Estou com uma senhora aqui que mora no Canadá. Preço do combustível no Canadá, como está? Perguntou. Aí respondeu a mulher: está mais de R$2 o litro. Então está mais de R$10 o litro. E o preço da carne lá fora está quanto? Subiu muito? Emendou o Bolsonaro. Respondeu a mulher: subiu demais. A gente compra meio quilo de carne por mais de R$50.
afirmou a mulher. Bolsonaro então questionou qual seria o tipo de carne. Picanha, respondeu a bolsonarista. Para finalizar aqui, disse o Bolsonaro, então 1 quilo de picanha, R$100, $20. A crise é no mundo todo, aqui no Brasil está caro, está agora. Alguns me acusam injustamente, inclusive, quanto é que está 1 quilo de picanha no Brasil? Responderam ali que está R$55, R$60. E finalizando aqui o que ele disse, vamos para o nosso comentário, porque tem muitos erros propositais aqui, correto? Aqui no final o Bolsonaro diz que as pessoas acusam ele injustamente. Ora, tadinho, se ele fosse, sei lá, presidente do Brasil, que pudesse agir contra a disparada dos preços, mas ele não faz absolutamente nada. Outra questão aqui que vale a pena a gente comentar é que ele diz, a picanha lá tá $20, correto? Então é R$100. Depende da flutuação do dólar. Se o dólar tivesse R$3, a picanha lá estaria R$60. Não é esse o comparativo que a gente tem que fazer. Ele fez o mesmo comparativo com a gasolina. A gente tem que fazer um comparativo do salário mínimo. Sempre, pino de informação importante, gente, decorem isso. Esteja atento, atenta. Sempre que alguém te der uma informação dessas, porque nos Estados Unidos, sei lá, não sei o que lá subiu mais do que no Brasil. Quanto é o salário mínimo dos Estados Unidos? Aí, baseado no pagamento mínimo por hora dos Estados Unidos, o salário lá giraria em torno de R$6.000 hoje, correto? Já no Canadá, aí vocês vão cair para trás agora, vocês vão querer se mudar para o Canadá. No Canadá é $15 canadenses por hora, que aí vai dar um trabalho de 40 horas por semana, trabalhando 5 dias por semana, 8 horas por dia, vai dar uns 2.000 e poucos dólares canadenses por mês. O dólar canadense hoje está girando em torno de R$3,95, vamos arredondar ali para R$4. Vai dar mais de R$8.000 por mês de salário mínimo no Canadá. E tu paga $10 canadenses ali, recebendo 2.000, 2.500 dólares canadenses por mês, você vai pagar $10 no litro da gasolina e vai ficar tranquilo, não recebendo salário mínimo no Brasil. Valendo lembrar que Bolsonaro é o primeiro presidente da história que vai entregar o mandato sem ter conseguido fazer um aumento mínimo do salário mínimo. O salário mínimo no governo Bolsonaro regrediu. Por quê? O preço de tudo aumenta e a gente vai falar da inflação aqui nesse vídeo de hoje. O preço de tudo aumenta e o salário mínimo não acompanha. A população, o consumidor, sente no bolso. Não é essa falácia do Bolsonaro de querer comparar com o Canadá, comparar com a Inglaterra. Desculpe aqui o meu francês, mas foda-se o Canadá, foda-se a Inglaterra. Não quero saber, eu quero saber do Brasil. Quero saber do poder de compra do brasileiro médio, que recebe salário baseado no salário mínimo. É dele que eu quero saber, é com ele que eu estou preocupado. Quero saber do brasileiro que o Bolsonaro perguntou, que mora lá no Canadá. Temos aqui inclusive uma foto de uma picanha lá do Canadá. Vocês podem ver ali, tá $13 canadenses, $14 canadenses o quilo. Que aí daria ali, ó, 46, 50 e tantos reais o quilo. Bem mais barato do que a gente compra aqui. E vai ter, eu vou falar ali na inflação, ali você vai ver que o preço do contrafilé, o preço da alcatra subiu vertiginosamente. O Bolsonaro disse que era 55, 60 reais o preço da picanha. Eu quero saber aonde que tem essa picanha de 60 reais o quilo. Tu encontra no teu mercado picanha de 60 reais o quilo? Duvido. Bom, aí para finalizar a matéria aqui, em seguida o presidente voltou a culpar governadores por medidas de restrição em meio à pandemia de Covid-19, menos da metade do preço que está lá fora. Tá caro? Tá caro. Por que isso daí? Vocês lembram do Fica em Casa, a economia a gente vê depois? Então, quem mandou ficar em casa é que é o responsável por isso. Não é só quem mandou, não. Mandou, vigiou, botou a polícia em cima, botou o guarda municipal. É mais um capítulo do Bolsonaro tentando se desvencilhar das suas responsabilidades como presidente. Valendo lembrar que o Brasil foi um dos países que teve os lockdowns e isolamentos mais fracos
do mundo inteiro estamos tendo os piores resultados econômicos. Culpa de quem? Culpa do Bolsonaro. Prosseguindo aqui em mais um capítulo do Bolsonaro tentando colocar dúvidas a respeito das nossas eleições e criando uma guerra com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro disse semana passada, eu acho, foi semana passada, né? Eu fiz vídeo aqui comentando essa notícia, que ele faria uma auditoria privada das eleições contratadas pelo seu partido, pelo PL, Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto, mensalheiro condenado, hoje cupincha do presidente. Contudo, o TSE tem uma péssima notícia para o Bolsonaro, está aqui no Globo. Proposta de Bolsonaro de auditoria privada no processo eleitoral é inviável, dizem ministros do TSE. Prosseguindo aqui no corpo da matéria. Primeiro, porque o PL, partido do presidente da República, não pode usar seus recursos do fundo partidário eleitoral, pois são verbas públicas transferidas para as legendas partidárias. Isso já é ponto pacífico dentro do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Segundo, Bolsonaro disse que defende uma auditoria durante as eleições, só que isso não é permitido pela lei, que autoriza uma auditoria somente depois do resultado. No caso de o presidente e o PL decidirem contestar o pleito. Prosseguindo aqui, isso aconteceu, por exemplo, na eleição de 2014, quando o candidato derrotado do PSDB, Aécio Neves, contestou a vitória da petista Dilma Rousseff. Após a auditoria, o resultado foi confirmado. Valendo lembrar que existem áudios que foram capturados pela Polícia Federal do ex-candidato à presidência Aécio Neves, dizendo que só entrou com essa contestação do resultado, abre aspas aqui, palavras do Aécio Neves, para encher o saco. Justamente esse é um nível político baixo do Aécio Neves, que colocou em xeque nosso sistema eleitoral para encher o saco, choro dos derrotados. Prosseguindo aqui, vamos falar de inflação agora. Bolsonaro estava falando ali do preço da picanha, comparando com o Canadá. Então, vamos falar de números reais, porque não é você perguntando para o fulano ou beltrano, pegando uma pessoa de exemplo, você vai saber como é que está a realidade, não. Está aqui no UOL. Inflação se alastra, atinge 78% dos produtos, famílias ficam sem saída. Tá aqui, ó, tem uma lista do que mais subiu e é assustador. Tá aqui, ó, tomate, 103% de aumento no preço do tomate. Não é o tomate que é o vilão, não, tá? O vilão é o Bolsonaro. O café, 67%. Nós somos o maior produtor de café do mundo. Isso é um absurdo. Batata inglesa, 63%. Açúcar refinado, 36%. Óleo de soja, 31%. Leite longa-vida, 23%. Farinha de trigo, 23%. Banana, 17%. Pão francês, 13%. Manteiga, 10%. Feijão carioca, 9%. Carnes, 8%. Destaques ali, vocês estão vendo: fígado, contrafilé e alcatra. Brasil na vanguarda do retrocesso econômico, na vanguarda do retrocesso moral também, como vai mostrar aqui a nossa próxima matéria. Ao lado de ditaduras, Brasil promove expansão do lobby anti-aborto no mundo. Vou repetir, é a vanguarda do retrocesso. Se a falta de agenda política real faz com que essas pessoas fiquem fomentando a divisão social, que é isso que você fomenta, fica fomentando o conservadorismo, porque ser conservador para si eles não querem. O Donald Trump, meu Deus, né? Tem vídeo dele aí passando a mão em órgão genital de apresentador ao vivo. Bolsonaro tá no terceiro casamento, trocando toda vez a esposa mais velha por uma esposa mais nova. Nada contra, mas isso é ser conservador? Isso não é ser conservador. Aqui no corpo da matéria, o Brasil é um dos atores principais do chamado Consenso de Genebra, uma coalizão criada ainda entre os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro para defender a pauta ultraconservadora nos fóruns internacionais. Em seu lançamento, o bloco contou com cerca de 30 países, entre eles governos que são acusados de restringir direitos de mulheres e outras
graves violações de direitos humanos. Peguei mais uma lasquinha da matéria que estava ali na frente, que vai dar exemplo de 2 países que estão com o Brasil, que está relacionado com o assunto de um vídeo que eu postei aqui no canal, sobre a proibição de alguns filmes em alguns países. Tá aqui, ó. Representante do Bahrein, embaixador Jamal Fares Al-Rawray, parabenizou a iniciativa brasileira. Parabenizou a iniciativa brasileira. Quem também comentou foi o representante egípcio Ahmed Famir, não sei o que lá, Sharim. No meu país, a família é a instituição mais forte, Estado, pipipi, popopó. Aí diz que o Brasil é referência. Galera, tanto o Egito quanto o Bahrein proibiram filmes recentes, proibiram inclusive o último filme da Marvel, Doutor Estranho 2. Quando eu digo que o Brasil está nesse caminho, eu vou usar como exemplo nosso entretenimento. Nos anos 90, a gente tinha, por exemplo, a banheira do Gugu, correto? Pô, não tô dizendo que isso é entretenimento de qualidade não, mas a gente tinha lá os caras de sunga, as meninas de biquíni, numa piscina, atrás de um sabonete, correto? A gente conseguiria colocar um programa desse hoje, no domingo à tarde? Não conseguiria. Por quê? Por causa do avanço do conservadorismo no Brasil. O Brasil virar um conservadoristão é 2 palitos. Nós já temos o nosso entretenimento modificado por causa disso. Então precisamos ficar muito, muito, muito atentos. Eu vou trazer agora aqui para vocês. Coloca na tela aquela foto, Ziza, por favor. Tá aí. O que vocês acham que é isso? Olha lá, gente. Olha lá, gente. Olha lá. Falei no início do vídeo. Tá aqui, ó. Cientistas captam imagem mais nítida já feita de um buraco negro na Via Láctea. No corpo da matéria, eles explicam para os engraçadinhos que ficaram fazendo piadinha com a foto por que ela tá borrada. Tá ali, ó. Ao observar a imagem, que não acompanha a astronomia pode achar esquisita, dado que ela tem características um pouco borradas. Isso ocorre, pois esta foto foi resultado de milhares de captações feitas com diferentes orientações de movimentação do buraco negro e a mudança de pontos brilhantes. De forma resumida, buracos negros são objetos espaciais muito densos com gravidade tão forte que nem a luz nem a matéria conseguem escapar deles. Algo que sempre intrigou os cientistas é o estudo do horizonte de eventos, ou ponto de não retorno, que marca a região entre o espaço e a parte de dentro do buraco. Uma vez que algo entra lá, não consegue mais escapar. Na minha época, a gente chamava isso de relacionamento sério. Saindo daqui das piadinhas e voltando para a política, temos aqui no Globo: o Ministério Público pede anulação de denúncia contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas e diz que pode reiniciar investigação. Órgão especial do TJ do Rio marcou o julgamento do caso para a próxima segunda-feira. De início eu achei essa notícia muito ruim, mas dei uma lida no corpo da matéria e achei que ela é boa. Vamos ver se vocês concordam comigo. O procurador-geral, inclusive, argumenta que não existe impedimento legal para que a apuração seja reiniciada e indicou que o Ministério Público pode pedir novas quebras de sigilo bancário e fiscal dos alvos, que novamente geraria elementos de prova sobre o caso da rachadinha. Abrindo aspas aqui, não há óbice legal a renovação das investigações, inclusive no que diz respeito à geração de novos RIFs, que são relatórios individuais fiscais, se não me falha a memória. De novo, requerimento de afastamento do sigilo fiscal e bancário dos alvos, na medida em que o próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 573, dispõe que os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores serão renovados ou ratificados. Eles estão se referindo a informações fiscais do Flávio Bolsonaro que foram obtidas através de pedidos de quebra de sigilo de tabela. Pediram para essa investigação, resvalou nele, aí a defesa do Flávio Bolsonaro conseguiu a anulação desses relatórios do COAF, correto? Vocês lembram do COAF que o Bolsonaro tentou de todas as maneiras exterminar, quase conseguiu. Prosseguindo aqui, ainda na política, falando sobre eleições, temos aqui no Correio Brasiliense, Ciro Gomes dispara contra a retirada de sua pré-candidatura à presidência. O pedetista afirmou nesta quarta-feira que uma eventual retirada de sua candidatura seria maior risco para a nação do que sua permanência. Galera, isso é um imbróglio entre pedetistas e petistas, entre ciristas
e lulistas a respeito de suposta retirada de candidatura, porque teve uma matéria da Quaest que mostra que se o Ciro Gomes retirasse a candidatura dele, o Lula ia absorver esses votos, assim como quando o Sérgio Moro retirou a candidatura dele, o Bolsonaro absorveu os votos do Sérgio Moro. Então, absorvendo esses votos do Ciro Gomes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atual candidato, cujo vice é o Geraldo Alckmin, seria eleito no primeiro turno. Em resposta, ciristas disseram que se o Lula saísse do pleito, Ciro Gomes ganharia a eleição de 2022. Bom, gente, quem tem que tirar o cavalinho da chuva? Quem tem que retirar a candidatura? Ninguém tem que retirar a candidatura, gente. Não é fácil conseguir capital político, correto? E do lado do Ciro Gomes, nós temos aí ele ali com aqueles 7, 8, já chegou até 10%. Não é fácil você conseguir isso. Ele está há 24 anos aí tentando ser presidente. Deixa o cara tentar. Pô, se ele realmente acredita que pode conseguir, ele tem aí os eleitores fiéis dele, e pensa também em próximas eleições, eu sei disso. Você vai tentando até conseguir. Foi com o Luiz Inácio Lula da Silva, foi assim, tentou várias vezes até conseguir ser eleito presidente. Acredito que o Ciro Gomes acredite que tem o mesmo caminho, correto? Aí do lado do Lula, o que eu tenho a dizer é quem fala, o Lula deveria retirar a candidatura, porque aí acabaria com a polarização e com o antipetismo. Porra, então vai ser assim? Aí vai tirar, a gente some com o PT do Brasil. Aí você acha que a direita vai fazer o quê? Vai falar, aí vamos para casa agora, porque, derrotamos o PT. Não, eles vão escolher outra pessoa, outro partido para ser o demônio da vez. Aí não vai funcionar, né, gente? Aí você também quer que o PT, que arregimentou um grande capital político, fez 2 mandatos com Lula, 1 mandato e meio com a Dilma, que eles abandonem tudo isso de mão beijada, entregue, aceite a derrota de cabeça baixa, um golpe que tiveram aí contra a ex-presidenta, foi retirada do poder, o ex-presidente Lula foi preso de maneira injusta. Eu não acho que isso deva ser feito. Não vai ser saudável nem politicamente para o Brasil. Aí na seara desse assunto ainda, repercussão aqui do próprio Ciro Gomes no Twitter dele, me sigam no Twitter, @reflexo do todo, tá aqui, ó. Irei até o fim e vencerei o segundo turno. Se tivesse inteligência e amor pelo Brasil, os que defendem o contrário saberiam que o risco maior para Lula e para a nação não está na minha permanência, mas numa retirada. Não sei que risco é esse que ele vê para a nação, da retirada da candidatura dele, mas enfim, né? O Ciro Gomes é o Ciro Gomes. Continuando aqui nessa repercussão, vou trazer um tweet do Helder Maldonado, do canal Galãs Feios. Ciro adora acusar Lula de ter projeto pessoal de poder, mas nesses 24 anos em que busca a presidência, ele não formou uma sigla que fosse contraponto ao PT, preferiu parasitar partidos já formados, ao contrário do que fez gente como Plínio, Marina. Quem é personalista mesmo? Então, né, gente? Isso é um questionamento válido aí do Helder Maldonado, porque o Ciro Gomes, se ele tem realmente essa vontade de fazer o bem pelo Brasil, ele deve começar a regimentar em volta de si um bloco partidário, correto? Assim como fez o ex-presidente Lula aí, participando da criação do PT, correto? E tem um questionamento a respeito disso também, que o Ciro Gomes não consegue ser líder dentro do PDT. Como que ele vai conseguir liderar uma nação? Lembrando aí que você vai precisar 300 e tantos votos na Câmara dos Deputados e 40 e tantos votos no Senado para você poder governar e fazer os seus projetos andarem. Não vai ser fácil. Fica aí o questionamento. No Twitter aqui da revista Fórum tá o seguinte: Ciro Gomes é chamado de cabo eleitoral de Bolsonaro em grupos bolsonaristas. Grupos de WhatsApp de apoio ao presidente usam mensagens de Ciro para criticar Lula. Continue assim, Ciro, diz um deles. Eu nem vou mostrar a matéria aqui, mas vou falar o que eu já disse. O antipetismo, para mim, é muito nocivo. Para a esquerda, para mim, o antipetismo é anti-esquerdismo. O que acontece com o antipetismo é que ele é cooptado pelo bolsonarismo, como nós podemos observar aí pelo tweet da revista Fórum. Aqui, nessa seara do Ciro sair ou Lula sair da corrida eleitoral,
Achei engraçada essa interação aqui. Guilherme Amado, replicando a pesquisa da Quaest, está lá sem Ciro Gomes. Lula seria eleito no primeiro turno, aponta a pesquisa Quaest. Antônio Tabet, provavelmente um cirista, colocou lá, sem Lula, Ciro venceria Bolsonaro. É isso, gente. Quem vai sair? Ninguém, né? Mas, respondendo aqui, o Tabet tem um outro tweet que eu achei interessante. Sem Lula, Ciro seria eleito. Eu conto, ou vocês contam, que em 2018 o Lula não foi candidato. Realmente, o Lula não foi candidato em 2018 e o Ciro Gomes não ganhou. Para finalizar nossa notícia, eu vou trazer uma direto do Rio de Janeiro, onde o policial militar foi comprar cigarrinho do Bob Marley, foi assaltado e levaram R$ 1.300 dele. Ele fez um vídeo reclamando. Eu vou repetir porque você ouviu e falou, caralho, não acredito, será que ele falou isso mesmo? Falei, policial militar do Rio de Janeiro foi comprar cigarrinho do Bob Marley lá numa boca de fumo, foi assaltado e perdeu R$ 1.300 e fez um vídeo reclamando. Coloca o vídeo, Ziza, por favor. Já usaram o nome do cara aqui várias vezes, tal de Mano, vulgo Mano. Nem sei se o cara tá aqui no local, aqui na Serrinha Madureira. Agora o papinho gostoso é, o mano vai descer e vai te pegar. Você sabe correr? Sei correr, mas tô aqui plantado, ó. Daqui não vou sair, tá fechado e vai ficar, beleza? Não tem mano, não tem irmão, não tem vulgo qualquer. O meu bagulho é devolver meu dinheiro e acabou essa porra. E continue o botão do foda-se. Serrinha, Madureira, me roubaram R$ 1.300 e a porra da maconha que eu vim comprar. Todo mundo sabe que eu sou autorizado pela neurologia usar. Compra em favela porque a porra do sistema não deixa você plantar. 15 mil habeas corpus. Não quer me pagar meu dinheiro que me roubaram? Continue. Essa porra mesmo. Se você chegou até aqui, comenta ali embaixo, fora Bolsonaro, veste 1, 2, 3, 4, 5, vários comentários para fortalecer o engajamento do vídeo. Não deixou um like, deixa um like, não acionou o sininho, aciona o sininho que tem vídeo todo dia. E vai ali, ó, vire membro do canal, não peço Pix, nem dinheiro para conta de banco, nada disso, nem vaquinha, nada. Peço para vocês virarem membro, um membro mais baixo é R$5 por mês, já vai ajudar o canal a continuar existindo. Que você vira membro, o YouTube entende que você gosta muito do meu conteúdo, ajuda a gente a continuar existindo aqui no YouTube.